Apresentar, bem-vindo. O José Dari Crem, ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp, da Universidade de Campinas. Ele é pesquisador do CISET e do CNPq, é membro da coordenação do Remir Trabalho, bolsista da produtividade do CNPq e do projeto Latwork. Tá? Então, nós vamos aqui agradecer a presença, bem-vindo. Tá o seu microfone aí. Acolha o calor do nosso povo, também dos internautas. A gente pede para o pessoal que está acompanhando a gente pela rede social democratizar também o conhecimento, que é também nosso principal instrumento de luta, né? Então tá aí, José, bem-vindo, viu? Obrigadíssimo, André, pela animação que você já começa pela manhã. Um grande abraço a todos, todos e todes. E é uma alegria imensa poder participar do curso de verão. Quero agradecer em especial o padre José Beoso, que nos contatou para poder participar desse evento. Eu sempre já vi falar desse curso, e é um trabalho que eu acho fantástico de ter espaço de formação e reflexão coletiva, como esse curso proporciona. Cada ano tem um tema, esse ano é o tema do trabalho, mas não é só um tema do trabalho, não é só uma alegria estar aqui com vocês, é uma certa retomada da minha história de vida, né? Eu estou hoje na Unicamp, no Centro de Estudos Sindicais de Economia e Trabalho, sou pesquisador, mas eu comecei mesmo a me desenvolver minha reflexão nas comunidades eclesiais de base, na pastoral operária. Na pastoral operária, inclusive fui liberado nacional da pastoral operária, e depois dessa experiência pastoral operária resolvi ir para o mundo da academia, da pesquisa, e agora continuo profissionalmente, né, atuando na universidade. Então é uma alegria grande, porque também é uma emoção de retomar um pouco a minha história e minha trajetória. Se eu estou aqui hoje fazendo reflexão sobre o trabalho, tem a ver com essa construção que eu comecei a fazer com a caminhada das comunidades eclesiais, especialmente com a pastoral operária. Então, é uma alegria muito grande. Eu só preparei uns slidezinhos, mas não é o conteúdo todo da minha fala, tá? Então, aqui até peço ao André, obrigado, André, aqui, vai me controlando o tempo aqui para eu não me perder também na minha fala, né? Eu vou começar. Pode projetar, por favor, dê só para a Angélica, por favor. Aí. Vai baixar a tela. Tá, então, enquanto baixa a tela, mas aqui é o seguinte, nem presta muita atenção no slide, né? São poucas coisas aqui no slides, aqui é muito mais vou falar que tem a ver com o texto, inclusive que está no próprio livro, tá? Nas reflexões que estão no livro. Então, quero começar só chamando a atenção para vocês o seguinte, aí. O trabalho, nos últimos anos, foi um tema que perdeu prestígio no debate da sociedade e no debate, inclusive, acadêmico. Se a gente lembrar, na última campanha eleitoral, acabei falando lá acho que foi em agosto, não, maio, na atividade aqui, se a gente lembrar na última campanha eleitoral, o trabalho praticamente não apareceu como tema de campanha eleitoral. Ele ficou bastante secundarizado. Em algum momento ou outro, se falava na necessidade de criar emprego. Quando você fala trabalho, sempre se associa a ideia de que existe mudança muito substantiva, que as novas tecnologias estão transformando o mundo do trabalho. O Fausto deve ter abordado um pouco sobre isso. Eu não vou falar pouco sobre novas tecnologias, porque claro que as novas tecnologias estão mudando o trabalho. É evidente isso, é só olhar para a gente perceber, né? Como antes você tinha bastante boia fria, trabalhadores volantes no estado de São Paulo, hoje praticamente você não tem trabalhadores volantes no estado de São Paulo, porque tudo isso está mecanizado. Tá? Então, você tem diferenças substantivas que vão sendo realizadas pelo mundo do trabalho. Mas não é essa a mudança principal que a gente tem que perceber na nossa fala de hoje. A primeira mudança principal que eu quero acentuar na fala de hoje é mostrar o seguinte: nós temos que recuperar a ideia que está nos próprios ensinamentos, está no cântico que a gente acabou de fazer, a ideia de que não é possível resolver os problemas sociais sem enfrentar o tema do trabalho. Nós temos que recolocar o trabalho com centralidade na vida humana. E todo mundo sabe, pela experiência no dia a dia, de que se as pessoas não têm renda, não têm trabalho, a sua dignidade, como diz o Gonzaguinha, ela é afetada. Como também diz
o ensinamento social da igreja. Sua dignidade é afetada. Então, a questão fundamental, uma das questões que nós queremos sensibilizar todos e todas e todos aqui, é dizer, nós precisamos recolocar o trabalho no centro das nossas preocupações para enfrentar os problemas da vida social. Eu costumo dizer o seguinte, todos nós somos extremamente favoráveis à igualdade no mundo do trabalho, entre homens e mulheres, a igualdade entre as pessoas de diferente raça. A gente sabe que a desigualdade eu vou abordar isso, é algo persistente na nossa sociedade, a desigualdade é persistente. Mas, para a igualdade poder ser concretizada, tem que ter ocupação para todo mundo, tem que ter trabalho para todas as pessoas. Se não tiver trabalho, não vai ser possível fazer com que a igualdade seja concretizada, as discriminações sejam superadas. Tá? Vai focando aqui, pode botar o segundo slide daí, tá, fazendo favor. Tá? As ocupações sejam, vou caminhando aqui, isso, tá. As ocupações, enquanto ela vai ajeitando, as ocupações, elas precisam existir, e precisa existir ocupação de qualidade. Como você faz para ter ocupação de qualidade nesse mundo de mudança? Essa é a nossa segunda grande reflexão. Todos nós, pela nossa trajetória, ou muitos de nós aqui pela nossa trajetória de militância, a gente tem procurado desenvolver formas alternativas de criação, trabalho e renda, economia solidária, outras experiências cooperativadas, né, todos numa certa perspectiva de encontrar uma solução para as dificuldades que as pessoas têm de obter renda na sociedade. Tá? Tem dificuldade de obter renda na sociedade. Mas, eu vou colocar essa questão, não é uma questão, mas a gente sabe também pelas experiências nossas, que boa parte dessas experiências encontra muita dificuldade de viabilizar, né, se viabilizar economicamente, de dar uma condição de vida digna para as pessoas. Eu acompanhei já, por exemplo, cooperativas de reciclagem de lixo. E acompanhei estudos sobre isso. Uma das coisas que me chama a atenção é que muitas das pessoas que estão nesses empreendimentos solidários, eles estão ali como estratégia de sobrevivência. Na hora que eles conseguem um emprego, com certo direito, saem dessa iniciativa e vão para outro tipo de trabalho. Aqui. Então, isso é algo constante, vamos chamar, na nossa experiência de vida. Tá? Então, como que a gente resolve esse problema? Esse é o segundo ponto que eu quero trazer aqui de reflexão para vocês. Tentar dizer, isso é muito importante, mas ela precisa de uma série de pré-requisitos para poder ser viabilizado, mas ela precisa mais do que isso. A gente tem que conseguir, de novo, na sociedade, fazer com que nós tenhamos capacidade de geração de postos de trabalho de qualidade para as pessoas que hoje isso não está colocado. Não está colocado. Então, por isso, meu ponto aqui hoje com vocês, eu vou dividir minha fala em duas partes. Uma primeira parte, aqui vem também da minha história, aqui da pastoral operária, do método Ver, Julgar e Agir, da JOC, né, da Juventude Operária Católica, que inventaram esse método, mas com a pretensão de o julgar ficar muito próximo do diagnóstico, do ver, e também depois das proposições. Então, ou seja, minha fala está dividida em duas partes. Uma primeira parte, muito mais discutindo a questão dos diagnósticos, e uma segunda parte, discutindo certos desafios e perspectivas que eu enxergo para o mundo do trabalho. E partindo desses dois pressupostos, né, como que a gente pode pensar em recolocar o trabalho no centro da agenda, para resolver os problemas da sociedade, em segundo pressuposto, para resolver essa questão, nós temos que valorizar, sim, uma série de iniciativas que a gente já faz, mas elas são insuficientes, ela tem que ir para além disso. Tá? Então, acho que essa é um pouco a estrutura minha. Pode passar, por favor, essa ideia. Tá? Para a gente poder entender a questão do trabalho, eu vi aqui os cartazes de vocês, né? Trabalho escravo, precarização, informalidade, pandemia, aqui talvez tenha outros. Eu acho que todos nós aqui, vou passar um próprio slide também, a gente já conhece,
esse mundo da precariedade, vamos chamar, que é o mundo do trabalho existente hoje. A gente pode dizer o seguinte, o mundo do trabalho passa por uma crise, mas eu quero chamar a atenção, essa crise do mundo do trabalho não é só do mundo do trabalho, é uma crise muito mais geral que a sociedade está vivendo. Isso é o ponto importante da minha reflexão aqui. Ou seja, o que estou querendo dizer é o seguinte, nós estamos num momento histórico muito particular, em que acho que nós estamos vivendo algo parecido que outros homens, mulheres e pessoas as pessoas viveram no início do século XX, 100 anos atrás. Nós estamos vivendo um período que nós estamos chamando de uma crise mais geral, uma crise multifacetada, que ela se expressa em diferentes dimensões. E dessa crise, a humanidade vai ter que encontrar uma saída, se ela quiser continuar existindo. Se ela continuar existindo. Porque eu acho aquilo que se construiu como predominantemente os valores, a visão de mundo, a forma de resolver as questões dos problemas, aquilo que se tornou predominante nos últimos 40 anos, ou até mais do que 40 anos, não é mais possível de ser levada adiante. Obviamente que ela continua persistindo, mas isso tende a gerar um certo esgotamento progressivo, na minha opinião. Isso não é sustentável a longo prazo. Então, quais são as expressões dessa crise que eu chamo multifacetada? Essa crise mais geral que nós estamos vivendo e que o trabalho está inserido nela. Tá? Nessa crise multifacetada, ela se expressa, primeiro, na questão do trabalho, é claro, porque não existe trabalho para todas as pessoas. Uma parte importante das pessoas tem que encontrar alguma estratégia para obter renda. Então, falta ocupação de qualidade. E uma expressão que eu vou abordar mais disso é que o trabalho, para grande parte das pessoas, é um mero instrumento de obtenção de renda. Não tem nenhum significado de valorização, né, no sentido que nós cantamos há pouco aqui, né? Não tem nenhum sentido de valorização. Faz aquilo porque precisa ter renda, não tem nenhum significado. Então, você tem uma crise. Tanto que você tem, hoje, 36% de jovens que não trabalham e não estudam. E não vê perspectiva que o trabalho seja uma fonte de realização da sua vida. Não vê essa perspectiva. Mas, em segundo lugar, não quero me estender muito nisso, você tem e esse trabalho está em transformação, em profunda transformação, em crise. Em segundo lugar, que é algo mais visível, você tem uma crise ambiental. Está claramente colocada para o conjunto da humanidade, inclusive está mobilizando até governos, dizendo, tem que fazer alguma coisa, senão o planeta vai se tornar inabitável. Alguns, agora, nesses dias, a gente está escutando, que nós estamos tendo altas temperaturas aqui nesse verão, o fenômeno do Ninho, estão dizendo que nós chegamos a um ponto que talvez já não seja mais possível de reverter toda a crise climática gerada pelo desenvolvimento econômico na forma de produção, bens e serviços que a humanidade desenvolveu nos últimos 200 anos em particular. Tá? Diz que nós estamos num ponto de não reversão disso. E aí a tendência é de ter esses efeitos climáticos que a gente começa já a experimentar na nossa vida. Então, nós temos uma crise ambiental e está claramente colocada a ideia de que não vai ser possível continuar nessa mesma trajetória. O grande problema é que se mobiliza até governos, você faz conferências, agora, o ano que vem, tem a COP30 no Brasil. O Brasil, inclusive, pode ser uma oportunidade, isso é verdade, depois eu vou falar disso. Tem a COP30 no Brasil, agora acho que a Indonésia tem a COP29 em novembro, que reúne os governos para pensar essa questão, você faz acordos internacionais de Kyoto, todos esses acordos, só que, do ponto de vista prático, você não consegue reverter a lógica de como se produz as coisas na sociedade. Então, voltando agora de uma experiência lá do Oeste Santa Catarina, nas conversas com as pessoas, como choveu mais, os agricultores individualmente, para poder salvar a sua safra, botaram mais veneno. Se antes faziam 3, 4 aplicações de veneno na safra, agora fizeram 6, 7 aplicações de veneno na mesma safra da soja.
né, que agora é o período, né, que estão plantando a soja. Ou seja, individualmente, eles vão destruindo o meio ambiente ainda mais, né, porque cada um quer, na sua lógica individualista, que é hoje imposta para todos nós, quer salvar seu negócio, quer ganhar seu dinheiro, né, e quer enriquecer. Mais só do que ganhar o dinheiro para sobreviver, quer muito mais, quer enriquecer em cima dos outros. Então, você tem uma crise que vai exigir uma transição. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois na segunda parte disso. Terceiro lugar, você tem uma crise de representação política. Na minha opinião, um pouco essa sociedade polarizada, a emergência de uma direita tão raivosa, como nós temos assistido aqui, em outros lugares, em que os argumentos da realidade não fazem mais sentido, mas fazem sentido o pertencimento ao seu grupo, ao seu clube, ela é muito mais forte do que a própria realidade, os dados da realidade, a gente tem assistido isso no Brasil, mas também isso nos Estados Unidos, está muito claro. Isso tem a ver com uma certa crise de representação política, ou seja, você foi amarrando o Estado, as instituições, no sentido de inviabilizar que possa resolver, de fato, os problemas da sociedade. A gente percebe isso. Às vezes, quando até elege vereador, elege prefeito, elege até presidente, mas tem uma série de amarras que esse Estado, vamos chamar neoliberal, foi criando no sentido de inviabilizar que você consegue implementar projetos distintos daquilo que é o pensamento econômico predominante, hegemônico, neoliberal. Tá? E, claramente, isso, hoje você tem essa crise de representação, que ela se expressa nos partidos políticos. Os partidos políticos tradicionais, em geral, né, eles perderam credibilidade na sociedade. Não é só aqui um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mais geral. Né? Você tem uma crise de representação, os sindicatos perderam força, os movimentos sociais organizados perderam força, todos eles perderam força na sociedade. Tá? Um outro elemento que é muito próprio do nosso tempo que nós estamos vivendo, desculpa me alongar um pouco mais disso, é a crise econômica. Está claramente colocado, né, de que a crise, de que a gente vive uma crise econômica. Hoje nós estamos falando não mais em globalização, nós estamos falando em desglobalização, o que abre oportunidades, inclusive, para os países se reindustrializar, como é o caso nosso. Mas nós estamos falando de desglobalização. Por quê? Porque as formas como se organizou essa economia globalizada, ela está mostrando sinais claros de esgotamento. Ela não está resolvendo os problemas ambientais e nem os problemas sociais da grande maioria das pessoas. Ela está gerando, sim, grandes desigualdades. Então, eu sou da área, um pouco dessa área, então você não tem só uma crise de política econômica, porque tudo para o pensamento predominante, dominante, você tem que fazer ajuste fiscal, você não pode gastar, você tem que diminuir imposto, ou seja, tudo para favorecer o setor privado, né, achando que o setor privado é a solução para todos os problemas, e a gente está vendo que isso também não está entregando os resultados esperados. Essa ideia do mercado autorregulado, que é mais eficiente e tal, ela não está entregando os resultados esperados. Então, você tem uma crise de política econômica e você tem uma crise da própria ciência, enquanto ciência. Não é só a medicina que parece ser questionada, mas todos os campos da ciência estão sendo questionados e o campo da economia, enquanto ciência, está sendo profundamente questionado. Tá? Nós temos uma crise que se expressa na profunda desigualdades sociais. Né? Talvez aqui seja uma das coisas que mais me gera, particularmente, indignação, é ver como que essas desigualdades estão crescendo fortemente nesse período que nós estamos vivenciando hoje. E é algo que não tem parâmetro. Né? É só olhar o que foi, que algumas imprensa relatou, essa iniciativa desse mau exemplo nacional Neymar, nesse navio, vamos chamar Ney em alto mar, aqui, né? Um negócio assim, que mostra o que é o significado, a riqueza, a sociedade, não coloca outros tantos exemplos, né, de como que as desigualdades estão fortemente crescendo na nossa sociedade. Né? Isso é algo que não consegue reverter, mas vou chamar o sintoma dessa crise mais geral. E, por último, é uma crise também de referência de valores, que eu acho que é uma questão importante. Todo mundo, muitos filósofos, muitas pessoas, eu mesmo,
acreditava, não, depois da experiência da pandemia, que o sentido da vida foi colocado em xeque, né, a possibilidade de você contrair esse vírus e não saber como o teu corpo vai reagir, se colocou numa situação de vulnerabilidade muito forte. Todo mundo esperava que a pandemia pudesse gerar algum movimento mais de solidariedade, de compaixão com o outro, mas eu não consigo identificar isso agora que passou esse período um pouco da pandemia. O vírus continua aí, mas o período de isolamento, a pandemia mais dura, passou. Pelo contrário, o que eu sinto é uma sociedade ainda mais individualizada, mais egoísta, no sentido de querer saber só do seu e de não querer nem aceitar, muitas vezes, o argumento do outro, nem a capacidade de ouvir o outro não se tem mais. Então, ou seja, é uma sociedade que perdeu referência de valores. Porque eu não acredito, como já dizia um grande pensador, Polanyi, na Grande Transformação, que tem também uma origem católica, ele falava o seguinte: é impossível você organizar uma sociedade com bases nas ideias liberais. A sociedade não dá coesão, ela dá disputa, somente concorrência entre as pessoas. Ela não cria unidade, ela não cria coesão, não cria solidariedade. Mas isso também está em outros grandes clássicos, né, do pensamento social ou da filosofia mundial. Tá, então, ou seja, a gente tem que colocar, a primeira coisa que eu quero chamar, quando a gente está discutindo a questão do trabalho, nós temos que colocar ela dentro dessa crise mais geral. Tá? Momentos de crise também momentos de pensar alternativas. Ela pode gerar outras situações novas. Eu acho que isso. Passa adiante, por favor, próximo. Tá. Aqui, eu vou fazer aqui um elenco só muito rápido de situações, que eu já falei sobre isso, e isso é algo absolutamente muito conhecido. Então, vou passar esses 3 próximos slides muito rapidamente. Aqui eu falei aqui, aqui eu quero só organizar um pouco essas ideias. O que eu falo? Qual é o problema central no capitalismo e que se acentuou no período recente? Qual é o problema central? O problema central no capitalismo é que ele é incapaz de absorver todas as pessoas com trabalho digno na sociedade. Ele é incapaz de fazer isso. Não tem trabalho para todas as pessoas disponíveis para trabalhar. Tá? Ao não ter trabalho para todas as pessoas, aqui, ele vai gerar uma série de outras consequências. Se as pessoas não têm emprego de qualidade, o que as pessoas vão fazer? Elas têm que sobreviver. Elas vão buscar qualquer tipo de ocupação que lhe garante uma renda. Daí a informalidade passa a ser uma alternativa. Ou uma tentativa de fazer um negócio próprio, mas que vai ser informal, como estratégia de sobrevivência. Se a informalidade também não é alternativa, ele vai precisar se empregar em atividades com baixos salários e condições de trabalho muito ruins, porque ele precisa daquela renda para sobreviver. Se ele não tem trabalho digno, ele vai aceitar as condições que o empregador lhe impõe, porque ele não tem alternativa. Tá? Não tem alternativa. Então, essa é uma questão central. A ausência de oportunidades de trabalho de qualidade que o capitalismo é capaz de oferecer. Nos últimos 40, 50 anos, você usou as mudanças tecnológicas para aprofundar ainda esse problema. Tá? Em vez da tecnologia ser uma solução, no sentido de facilitar, do ponto de vista do trabalho, a vida da maioria das pessoas, ela não solucionou isso. Pelo contrário, ela se usou esse recurso, vamos chamar, esse discurso empresarial, para dizendo, tudo mudou e agora você tem que aceitar as novas condições dadas. Tudo mudou, as tecnologias, a globalização, então você tem que aceitar reformas que retiram direitos. Não tem mais possibilidade de ter direitos para todo mundo. Tudo mudou, então agora você tem que ser empreendedor, depende de você, não depende mais da política mais geral. Tá? Então, essa questão ela é absolutamente central. Se a gente não conseguir reverter essa situação de não ter alternativas de ocupação, dificilmente você vai conseguir organizar a sociedade, porque isso fragiliza os sindicatos, isso deixa as pessoas numa condição bastante vulnerável, individualizada de sobrevivência.
Então, essa questão de você ter alternativas de trabalho é uma questão absolutamente central, né, para você, por isso que eu falo, para resolver os problemas sociais. E esse é o principal problema. Os outros são decorrentes disso. Tá? Então, ó, eu vou dar depois alguns dados para vocês sobre isso. Essa questão, a informalidade se expressa isso, as ocupações precárias se expressam isso. Tá? Eu até vou falar já aqui, ia falar, mais para frente vai aparecer esse dado aqui no slide. Se a gente somar as pessoas que são informais, mais os que querem trabalhar, né, desempregados, as pessoas que estão desalentadas, as pessoas que naquele momento querem trabalhar, mas não têm condições, porque tem alguém doente da família ou qualquer razão, se somar só esses três, nós vamos ter 56 milhões de brasileiros e brasileiras. 56 milhões de pessoas nessa condição. Então, olha o tamanho do problema. Nós, 56 milhões. É verdade que alguns que vão para a informalidade, eles se instalam aqui porque exige investimento. Às vezes, quando tem que fazer um carrinho, tem que ter uma coisa, e não vão voltar para o mercado de trabalho, porque ele até vai envelhecendo, a informalidade é mais alta entre as pessoas mais idosas, né, então ele vai se estabelecendo naquilo, né, como estratégia de sobrevivência. Mas se somar os informais, mais os que querem trabalhar, dá 56 milhões. Essa é a dimensão do problema da ausência de oportunidade de trabalho existente na sociedade. Pode passar. Então, aqui, ó, isso vai refletir também nos salários baixos, vai refletir na ausência de direitos, porque as pessoas aceitam, né, não ter carteira assinada, porque não tem alternativa, vai se refletir naquilo que a gente está vendo hoje, que nós chamamos a polarização da sociedade. Isso é um estudo muito americano, mas vale para a sociedade brasileira. Não é que você cria só ocupações ruins, você cria ocupações boas na sociedade. Só que essas ocupações boas são para muito pouca gente. Para a grande maioria das pessoas, não tem opção dessas ocupações boas. São ocupações ruins. Então, você cria uma sociedade que a gente chama mais polarizada, entre aqueles que se dão bem, vamos chamar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, e a grande maioria que está nessa luta pela sobrevivência, nas suas estratégias de sobrevivência na sociedade. Passa adiante, por favor. Aqui. Além disso, acho que tem outros dois problemas, que um já até já falei com vocês aqui anteriormente, eu só vou reforçar, na minha perspectiva. Que eu acho que a gente tem um grande problema, que na década de 90, isso foi uma questão, hoje também isso está recolocado de forma mais contundente, qual é a perspectiva de inserção dessa juventude no mundo do trabalho. Né? Que eu acho que essa questão, eu coloco porque a gente tem que ter uma atenção especial, né, com a questão da juventude, porque, obviamente, que entre as juventudes, quem sofre mais são as juventudes negras, né, são as mulheres mais em relação aos homens. Tá? Então, em relação, para a gente pensar qual que é a perspectiva do futuro, essa questão de enfrentar o problema do trabalho para essa juventude dá algum sentido, isso é também extremamente importante. E o último que eu coloquei já é a perda de sentido do trabalho como fator de realização humana, né, um mero instrumento para obtenção de renda. Né, o trabalho, aquela coisa que a gente acha que vai dignifica a pessoa, o trabalho que dá sentido para a vida das pessoas, o trabalho não dá mais sentido para a vida para grande parte das pessoas. Né, não faz, aquilo é um peso, é um fardo, é um labor, né, para usar um termo clássico histórico. É um peso, um fardo, um labor. Não tem um sentido, né, de ser um opus, de ser algo que realiza, que a pessoa se identifique naquilo que faz, que aquilo traz realização, que traz perspectiva, alegria de vida. Né? Para a grande maioria, ela não traz isso. E não é só, viu, para as pessoas que estão em ocupações precárias. Nós fizemos, uma colega, uma aluna nossa, fez um encontro dos ex-alunos que se formaram em economia, acho que foi 2006, se não estou enganado, ou 2008, agora não lembro bem o ano, né, e reuniu todo esse povo, e todo mundo, uma boa parte, muito bem empregada, né, mas era unânime entre todos os bem empregados que aquilo que fazia não tinha sentido para a vida delas, mesmo ganhando dinheiro. Falar aquilo não fazia sentido como realização humana. Era extremamente comum isso entre as pessoas. Tá? Então, todos esses problemas,
aqui, como é que a gente faz uma certa explicação, vou ser muito sintético, estou dividido, depois fazer mais as consequências. Como é que explica, então, a criação dessa situação, desse mundo do trabalho, com todos esses problemas existentes, que são históricos? No passado, aqui se acreditava, no Brasil e no mundo, de que o próprio desenvolvimento capitalista seria capaz de incorporar todas as pessoas no mundo do trabalho. Então, e até se eu colocar entre 1940 e 1980, o Brasil cresceu 7,5% ao ano e, de fato, foi capaz de aumentar fortemente o número de pessoas assalariadas e o número de pessoas com direitos trabalhistas protegidos. Aumentou muito nesse período, entre 1940 e 1980, se aproximou muito isso. Só que, a partir dos anos 80, a gente não conseguiu mais fazer isso. E isso não deu certo aqui. Deu certo em alguns países centrais, mas não deu certo por causa do desenvolvimento econômico, pura e simplesmente. Deu certo por quê? Porque o desenvolvimento econômico, a partir da intervenção política, gerou uma pressão na sociedade para criar políticas públicas. Se você olhar os países que tiveram pleno emprego, lá no pós-guerra, em vários dos países mais centrais, eles conseguiram o pleno emprego porque empregaram muita gente na saúde, na educação, no transporte, no lazer coletivo, na resolução dos problemas sociais. Ou seja, só foi possível criar emprego, não foi pela dinâmica meramente econômica. Claro que ela é um pressuposto, mas foi possível criar empregos por uma decisão política das sociedades, de dizer, vamos gerar trabalho em outras áreas que são importantes para resolver os problemas da pessoa. Então, por isso que você começou a construir um sistema de saúde, que nós temos aqui o SUS, mas isso é inspirado nos países centrais, um sistema de educação público, isso que foi capaz de gerar emprego. Tá? Eu vou voltar a esse tema depois. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o problema é que nos últimos 40 anos, isso se agravou, esse problema de falta de oportunidade de trabalho se agravou, no caso brasileiro e no caso mundial. Você pega os Estados Unidos, tem muita gente que está indo para lá, de fato, querer trabalhar, a renda é mais alta, em comparação com todos os países da América Latina, e tudo, mas elas têm que viver num sacrifício muito grande para economizar alguma coisa. Tem que trabalhar muito, e você gerou nos Estados Unidos, hoje, um mercado de trabalho de muita precariedade também. Muita precariedade. Muita precariedade. E que até se reflete nas próprias eleições presidenciais, mas não vou entrar nesse caso aqui. Ou seja, não foi capaz de gerar pós-trabalho só de qualidade para todas as pessoas. Tem muitos pós-trabalho de baixíssima qualidade que foram criados. É um problema mesmo na Europa, a informalidade começa a aparecer, nunca aparecia, não tinha informalidade. Esses problemas, chamados problemas de trabalho precário, começam a aparecer em todos os países. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui? O modelo de desenvolvimento, ele é fundamental para você explicar esse problema da ausência de oportunidade de trabalho. No caso brasileiro, desde 1980, com exceção de 2004 a 2014, 13, 14, que foi um período dos governos progressistas no Brasil, você conseguiu melhorar os indicadores do mercado de trabalho, diminuir a desigualdade, mas mesmo melhorando os indicadores do mercado de trabalho, grande parte das ocupações geradas ainda foi de empregos precários. Tanto que uma das frustrações de uma parte da juventude que foi para a escola e que aumentou sua escolaridade foi não conseguir emprego naquilo que ela tinha estudado. Mas esse período, vou chamar, melhorou muito o mercado de trabalho. Formalizou, criou emprego, melhorou a renda, polícia salário mínimo. É um período muito melhor. Mas se você pegar o balanço dos anos 80 até 2022, porque agora 23 aqui novo governo, não dá para fazer um balanço ainda, se pegar o balanço desses 40 anos, nós vamos dizer o seguinte, o Brasil perdeu o bonde no seu processo de desenvolvimento econômico. E aqui foi extremamente decisivo a forma como o Brasil se inseriu na chamada globalização nos anos 90. Quando o Brasil adota esse modelo neoliberal de desestruturação das nossas cadeias de produção interna, de expor, vamos chamar nosso setor produtivo
à competição internacional, de abrir a possibilidade da empresa estrangeira comprar as fábricas nacionais, essas empresas vão comprar e vão fazer uma estratégia que não tem a ver nada com a nação, é uma estratégia que tem a ver com os seus negócios estrangeiros. Quando o Brasil vamos valorizar, optou nessa coisa da concorrência, mudou para o modelo do agronegócio, mas o agronegócio ele é incapaz também de estruturar a economia brasileira como um todo. Ele não tem um efeito encadeador para frente e para trás, no sentido de criar empregos mais complexos. E mesmo no agronegócio, para valer, ele gera muito pouco trabalho. E esse agronegócio, toda a sua atenção está voltado para fora, porque quem define o preço do soja não é o mercado interno brasileiro, é a Bolsa, né, de Chicago, é lá fora que define tudo. Então, o olhar do cara do agronegócio não tem nada de compromisso com o Brasil. É olhar o lucro dele e está lá fora. Então, não tem nenhum. Isso é uma coisa histórica da elite brasileira. Não tem nenhum compromisso com o país. Nada. Então, com isso que estou dizendo o seguinte, a partir dessa opção que foi feita nos anos 90, a gente foi perdendo o nosso bonde de desenvolvimento econômico, nós fomos perdendo capacidade de manter a nossa indústria. Agora voltou de novo a se discutir um processo de reindustrialização do país. Tá? Nós fomos perdendo essa capacidade. Tá? Então, tendo isso como presente, eu sei que aqui estou sendo bastante geral, mas aqui eu quero, não dá para aprofundar todos os pontos, mas eu quero que vocês tenham isso como referência. O tipo de emprego que se gera na sociedade, ele tem a ver com as opções políticas que são feitas na sociedade. E o modelo de desenvolvimento é uma opção política que se faz. Por isso que essa opção liberal aqui, ela mostrou-se extremamente prejudicial para o emprego. Já vou voltar a afirmar um pouco mais isso. Tá? E implementar um outro modelo de desenvolvimento não é uma questão de vontade política. Esse que é o problema. É uma questão que exige sustentação na sociedade. E aqui que você tem? Você tem uma elite, no caso brasileiro, muito retrógrada, que olha no negócio a seu curto prazo. Eu falei do agronegócio que os seus interesses estão lá fora, não estão aqui dentro. O preço do seu coisa está tudo lá fora, então o seu olhar é tudo para fora do Brasil, não tem nada a ver com o interno. Como não tem nada a ver com o interno, você não consegue ter uma coesão, vamos chamar, nacional, para um modelo de desenvolvimento próprio. Quem conseguiu fazer isso? Foram os países asiáticos, que tiveram coordenação política. Criaram até o modelo de desenvolvimento, se deram melhor nessa lógica de globalização. Mas todos os países que adotaram a lógica mais liberal, e que isso se tornou hegemônico na sociedade, isso se mostrou extremamente prejudicial para o trabalho. Tá? Prejudicial para o trabalho. Então, essa questão é o primeiro ponto. O segundo ponto, por favor, pode passar. As novas tecnologias, elas explicam por que o desemprego está sumindo, a precariedade do trabalho? Não necessariamente. As novas tecnologias podiam ser usadas para outra direção. Quem de nós é contra acabar com o corte da cana manual, do volante? Ninguém é contra. Sim, porque aquilo não é trabalho para ser humano. Carregar 14 toneladas no lombo todo dia não é trabalho para ser humano. Que é isso que se exige de um trabalhador, né? 14 toneladas. Tanto que, aonde persiste ainda o trabalho de corte de cana, pode olhar, o cortador de cana, ele trabalha 6 meses intensamente, depois outros 6 meses ele precisa se recuperar, vai tomar remédio, fica doente, porque ele não consegue trabalhar naquele ritmo. Aqui não é trabalho para ser humano, tem que acabar mesmo. Uma série de outras atividades teria que acabar, não faz sentido nenhum existir na sociedade brasileira, né, ou em qualquer lugar do mundo. Então, a tecnologia, ela poderia ser colocada a serviço da humanidade para gerar, fazer com que atividades que sejam de pouco conteúdo, que não enriquecem a vida das pessoas, que sejam degradantes, ou que afetam a saúde, por exemplo, a pessoa jogar material em alto forno, tal, aquele calor, aquela coisa toda, é bom que acabe esse tipo de trabalho. Então, o problema não é a inovação tecnológica em si, o problema é de como se mobiliza essa tecnologia e a favor de quem ela opera. Em favor de quem ela opera. E, nesse sentido,
que a gente pode dizer o seguinte: a tecnologia poderia gerar uma série de oportunidades. Mas, como eu falei, tem um aluno meu que fez um livro que ele chama Tudo de Novo, de Novo. Ele diz, como que essas tecnologias sempre são mobilizadas para dizer para as pessoas, dizendo, você tem que aceitar essa nova realidade, você tem que aceitar que é assim mesmo, você tem que aceitar que não tem jeito. Tá? O que estou querendo dizer? As tecnologias elas foram usadas nesse período, né, para eliminar empregos nos setores mais organizados. Você pega a indústria. Qual é o peso do empregado industrial brasileiro? É 12,9 milhões estão na indústria. Sabe quantas domésticas tem? 6 milhões. Então, ou seja, tem só duas vezes mais trabalhadores na indústria em geral do que domésticas, no caso mesmo. Não que o desemprego doméstico é um emprego que a gente não tem que considerar, tem que valorizar. Exatamente para valorizar esse emprego, tem que reconhecer que as mulheres domésticas, que são mulheres geralmente, tem que ter direitos trabalhistas, tem que ter salário condizente, tem que ter todas as condições para ter uma vida digna. E num país, eu já vou falar um pouco mais disso. Então, a tecnologia, a gente não tem que entrar nessa questão. Ela transformou a realidade do mundo do trabalho profundamente. Né? Mas ela está possibilitando umas situações que são extremamente preocupantes. Você pega aqui, a gente até como consumidor é beneficiado. Trabalhadores das plataformas digitais, né? Os entregadores, que estão muito visíveis, aí os motociclistas, muito visíveis nas cidades, né? Os Ubers da vida, né? 99, ou seja, transporte de passageiros. Mas o que essas empresas conseguiram para mostrar o que é o absurdo do absurdo? O que elas conseguiram fazer? Elas conseguiram mobilizar um contingente muito grande de pessoas, no caso do Brasil, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas que trabalham para essas empresas, e essas empresas ganham em cima, parte importante do ganho dela, em cima desse trabalho que essas pessoas fazem, né, porque 25% a 40%, 50% da corrida, por exemplo, no Uber, vai para o aplicativo, ou seja, para o dono que tem o controle aplicativo. Mas ela conseguiu mobilizar um monte de gente que trabalha para ela sem nenhuma responsabilidade com esses trabalhadores. Nem o seguro de vida, nem o seguro do instrumento de trabalho dela, né, dessa pessoa, do carro ou da moto, ou qualquer equipamento que ela utiliza para fazer isso. Mais ainda, ela não precisa nem mobilizar capital. O capital, quem tem que mobilizar é quem presta o serviço, que entra com o carro, com o telefone, ou com a moto, ou com a bicicleta, ou com o patinho, ou com o furgão, ou qualquer coisa. Então, não paga direitos trabalhistas, não paga previdência social, não paga seguro de vida, é tudo responsabilidade do trabalhador. Essa empresa, ela está muito ligada a toda essa coisa de financiarização. Se amanhã o Uber fechar, ela não tem capital físico. Não tem capital físico. Não tem fábrica, não tem, se ela der um calote, por exemplo, não pagar todos os trabalhadores que pagam a ela, né, recorre e de repente fecha, por uma razão. Ela não tem nem, os trabalhadores não têm nem para onde recorrer, porque ela não tem capital físico. Tudo isso está na mão de quem ainda presta serviço. Ou seja, você conseguiu produzir uma sociedade, a possibilidade de uma sociedade em que as empresas podem mobilizar, ter trabalhadores trabalhando para ela sem ter nenhum compromisso. E tudo é responsabilidade do cara que presta o serviço. Olha o cúmulo que é. Isso foi possibilitado por uma tecnologia. Todas essas tecnologias agora introduzidas. O que existe mais moderno do ponto de vista digital, do ponto de vista da comunicação, e tudo está nessa tecnologia. E criou esse mundo do trabalho disso. Mas vocês vão dizer para mim o seguinte, mas muitos motoristas, especialmente motoristas passageiros, vão dizer que gostam de serviço que tem mais autonomia, um pouco mais. É verdade, tem uma certa autonomia a mais. Mas por que ele aceitou essa condição? Por que ele diz isso? Porque ele sempre vai fazer o raciocínio dele. Qual é a minha opção que eu tenho entre trabalhar nisso ou trabalhar de telemarketing ou trabalhar de não sei do quê? Ele vai sempre fazer o cálculo da opção dele. E no mundo que não existe oportunidade de trabalho de qualidade e de proteção,
E você impõe, mesmo quem consegue um emprego, o cara tem direito, mas tem um patrão que enche o saco dele. Tanto enche o saco que nos Estados Unidos criou um movimento que se chama anti-work. O que é esse movimento anti-work? As pessoas dizendo o seguinte, ó, eu não me identifico naquilo que faço, aquilo não faz nenhum sentido para mim. Até, aí uns testemunhos das pessoas, essa atividade, ela ofende os meus direitos. Por quê? O que a pessoa fazia? O trabalho dela, ela trabalhava no plano de saúde. O trabalho dela era o seguinte, ó, eu tenho que dificultar, né, tenho que dificultar que as pessoas possam pedir restituição dos gastos que elas tiveram com a saúde, principalmente as pessoas mais de idade. Esse é o trabalho dela, para a empresa economizar, né, para não pagar os custos de saúde dos seus assegurados. Então, ele falava assim, ó, tinha coisa facílima para resolver, mas se eu resolvesse para pagar para a pessoa, né, aquilo, a empresa me demitia. Fala, pô, isso não é uma coisa que está de acordo com meus valores. Ficar enganando, especialmente as pessoas mais idosas, para não poder ter acesso àquilo que ela pagou com o plano de saúde, é um negócio que não é o meu trabalho. Mas a lógica do mercado é essa, da empresa de valorização da saúde. Então, você está produzindo uma sociedade, por isso que estou falando que o trabalho perde sentido, uma sociedade em que as pessoas precisam trabalhar, vão buscar alguma estratégia de sobrevivência, e se criou uma situação que é extrema, pelas novas tecnologias, de dificultar as pessoas a ter acesso aos direitos. Tem um filme que chama Eu, Daniel Blake, do King Loach. Se vocês puderem assistir, exatamente é do senhor de idade, como é que todas essas tecnologias, essas burocracias que foram criadas, para dizer para ele assim, ó, você não vai poder ter acesso aos direitos, né, em todas as contradições. Esse filme é fantástico, viu? Até sugiro. Tá? Esse King Loach ele também tem um filme sobre as plataformas digitais aqui, dos entregadores, muito bonito também. Agora esqueci o título do filme, já logo lembro. Então, passa adiante, só para dizer o seguinte, por isso que eu não estou enfatizando a minha fala. Existem mudanças tecnológicas? Existem. Existe uma revolução digital? Existe, está em curso. Mas ela não é explicação para essa questão da precarização do trabalho. Ela poderia ser uma oportunidade para você melhorar a condição de vida das pessoas, e não está sendo. Eu vou tratar isso. Tá? A outra... Oi? Nossa... Posso terminar esse ponto? 5 minutos? A outra questão, né, como é muito visível que não existe trabalho para todo mundo, quais são as soluções que os governos mais tradicionais, conservadores, apresentam para resolver o problema do trabalho? Quais são as soluções? Porque eles também dizem, a tecnologia está desempregando, tem a Revolução 4.0, até tinha prognósticos, assim, tinha previsões, daqui em 2030, ou seja, daqui 6 anos, 45% de todos os empregos do mundo serão eliminados pelas novas tecnologias. Você falava isso. É verdade que isso não está se confirmando no mundo prático. Por quê? Por que não está confirmando? Porque as pessoas têm que encontrar uma coisa para sobreviver. Vão vender pano de prato na esquina, vão inventar qualquer coisa para obter renda. Só por isso que essa previsão não está se concretizando, das pessoas ficarem sem emprego. Mas qual a solução que os conservadores apresentam e que se tornou predominante nos últimos anos? A primeira solução, aqui são várias soluções, dizendo. A primeira solução é a ideia da reforma trabalhista. Vamos fazer reformas, porque a legislação que foi criada é de um tempo que não existe mais, é dos anos 30, 40, que o mundo era outro, e que hoje precisa ter uma legislação com menos direitos e menos proteção social. Eles falam uma legislação mais flexível. O que é flexibilidade? É aumentar o poder do empregador em estabelecer de forma unilateral as condições de contratação, uso e remuneração ao trabalho. É no nosso. Aqui. Ou seja, a reforma trabalhista é apresentada como grande ideia para resolver o problema do emprego, para resolver o problema da informalidade, para resolver os problemas do mundo do trabalho. E aqui, o que nós assistimos com a reforma trabalhista, 2017, ela alterou uma série de coisas, direitos trabalhistas.
Até o slide seguinte trata disso. Mas não criou emprego. Não criou emprego. Não existe nenhuma prova empírica no estudo que diz o seguinte: feito a reforma, isso melhorou o mercado de trabalho. Aí eles vão dizer, não, mas podia ser pior se não tivesse feito. Mas o argumento deles mas tem que fazer para resolver, que resolvia, mas não resolve. Tá? E aí, quando as coisas vão piores, tem que fazer mais reformas, que as reformas foram poucas. E aí sempre reduzindo mais direitos. Tá? Então, primeira coisa é isso, reforma trabalhista. A segunda grande solução é, todo mundo tem que ser empreendedor. Então, você criou legislações, estima empreendedorismo, você criou o SEBRAE, tudo bem, ótimo que sejam empreendedores e que as pessoas consigam fazer o seu próximo negócio, nada contra, né, de ser empreendedor, até ser empreendedor solidário, tudo bem. Só que a ideologia é a ideia de que cada um tem que ser responsável pela situação que ela se encontra no mercado de trabalho. Então, o problema é ela, não é a sociedade, não é a organização econômica. É a pessoa que não consegue ser empreendedora, que não consegue ser empregável. Então, joga a responsabilidade sempre sobre o indivíduo. E de fato, isso também é verdade, as pessoas assumem. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando teve, em janeiro do ano passado, né, aquele caso aí, né, do trabalho escravo na uva do Rio Grande do Sul, aí, né, que o pessoal foi liberto, aí um trabalhador falou assim, não, nem achei que era trabalho, nem sabia que isso era trabalho análogo a escravo, por quê? Eu não estudei, eu não sei nada, então achei que era assim mesmo. Então, ou seja, era o problema ele, que não estudou. E não era aquela situação que ele foi submetido de trabalho análogo a escravo. Obviamente, depois ele percebeu isso. Então, essa é a saída encontrada. Daí, nesse sentido, a qualificação profissional, a educação como grande solução para todos os problemas. A educação é muito importante. Qualquer processo de desenvolvimento do país não vai ser feito sem pesquisa e sem educação. Ela é absolutamente essencial. Não tem cidadania sem educação. Ela é absolutamente central. Só que ela não é capaz de resolver o problema do trabalho por si só. Nós temos 15% dos doutores brasileiros ainda desempregados, para vocês terem uma ideia. Então, essa ideia que você resolve tudo pela educação é meia verdade. Você precisa ter um modelo de desenvolvimento. Mas aí você coloca a ideia, porque, de novo, você coloca no indivíduo a responsabilidade. Então, porque você não estudou. Mas você estudou, mas você não sabe inglês. Você não sabe mexer com informática, é isso, ou aquilo, ou porque a tua educação não foi boa, ou seja, você não se esforçou, sempre recai sobre o indivíduo. Tá? Nada contra, pelo contrário, a educação, mas a educação não pode ser considerada a solução. Você cita sempre a Coreia, que é um modelo de educação e que se desenvolveu. É verdade, a China agora tem educação, alta escolaridade, que ajuda, é fundamental, é um pressuposto para existir. Mas o que explica o sucesso da economia, tanto da Coreia como do Japão, como da China, o próprio Japão no passado, não é só a educação, é um modelo de desenvolvimento que eles conseguiram fazer dentro dessas brechas desse capitalismo. Tá? Conseguiram fazer, então não é um problema. Outra questão que não está colocada, é a última aqui, para mostrar a perda da centralidade do trabalho, e apareceu no Fórum Econômico Mundial também, a ideia, né, dizendo, como as pessoas não conseguem viver do trabalho, vamos fazer políticas de dar alguma coisa para essas pessoas viver, comer. Então, Bolsa Família, renda básica universal, eu sou favorável a tudo isso, sou defensor absoluto de tudo isso. Mas o meu raciocínio aqui é o seguinte, mostra claramente dizendo, não dá para resolver as coisas pelo trabalho, vamos resolver pela renda, dando alguma condição para as pessoas não morrer de fome na sociedade. A minha tese é que dá para resolver pelo trabalho. É isso que eu quero acentuar para vocês. Tem que resolver pelo trabalho. Mas tem que ter renda básica, tem que ter Bolsa Família. Sou absolutamente favorável, viu? Sou defensor disso. Mas eu estou dizendo o seguinte, só para mostrar a ideia. Em 1980, só 2,7% das famílias brasileiras dependiam de recursos do Estado e transferência de renda para sobreviver. Em 2020,
já chegou a 27,9% das famílias que dependem de renda transferida do Estado. Por que depende de renda? Porque não tem salário, não tem emprego condizente, porque foram jogados numa condição de exclusão social. Mas quem defende renda básica não é só progressista, os conservadores defendem. Um dos pais do neoliberalismo recente, o Friedman, defende a Bolsa Família, fala, não, uma sociedade da concorrência não vai caber todo mundo. Então, o que faz? Para quem não consegue se enquadrar nessa coisa da concorrência, você dá uma bolsa, um valor para as pessoas não morrer. Então, o que estou querendo? Estou só querendo chamar a atenção. É uma alternativa que cresceu nos últimos tempos, ela é muito bem-vinda no caso brasileiro Bolsa Família, tirou milhões de pessoas da miséria, ajudou a ativar a economia, porque gerou consumo e gerou compra, estou só absolutamente favorável. O que só quero chamar a atenção é isso, mas é uma medida que vem porque você não consegue resolver o problema do trabalho. Então, para não... Por isso que a gente é favorável. Mas o futuro, que imagino, não seja as pessoas viverem de Bolsa Família. Eu acho que tem que ter uma renda básica mínima para todo mundo, independente da sua inserção no futuro. Tem que ter isso. Mas só que estou querendo só chamar a atenção que a solução do problema do Estado não foi pelo trabalho. Como também a violência na periferia dos jovens negros e tudo e tal, ela é uma forma de você, pelo Estado policial repressor, tirar um monte de gente desse mercado de trabalho. Aí, né? Oi? Ou você mata ou você encarcera. Exatamente, mata ou encarcera. É uma outra política de Estado, adotada nos últimos anos, fortemente do Estado. Então, estou só dizendo o seguinte, políticas, porque você abandonou essa perspectiva da integração na sociedade pelo trabalho. Essa que é a questão, do ponto de vista das políticas públicas. Tá? Pausa. Eu vou ser mais rápido, porque essas coisas são conhecidas, eu já falei, só falei da reforma trabalhista, mas também tem que acentuar o seguinte, não é só a reforma trabalhista que estão sempre em jogo, mas também toda a reforma do conjunto dos chamados direitos sociais, das proteções sociais. A Previdência é um outro exemplo, vamos chamar de reforma, que foi aplicado, foi introduzido nos últimos anos. E sempre a lógica é uma lógica de reduzir direitos, dificultar as pessoas se aposentarem, sem criar alternativas para elas. Isso é no caso brasileiro. Isso também é o caso predominante em praticamente todos os países do mundo. Tem alguns países que têm exceção. A Austrália, por exemplo, nesse momento, está fazendo uma reforma para as pessoas trabalharem menos, exatamente em função das novas tecnologias, trabalhar menos tempo na vida. Mas isso é exceção. A grande parte sempre das reformas são no sentido de fazer com que as pessoas fiquem numa condição mais vulnerável para elas aceitarem participar da concorrência do mercado. Então, por que você tira direitos, tira proteção? Porque as pessoas têm que se sujeitar à lógica do mercado, à lógica da concorrência. Tá? Então, essa questão de deixar as pessoas mais vulneráveis, ela é absolutamente eficiente do ponto de vista do capital, de poder explorar ainda mais a força de trabalho. Tá? Eu acho que essa é a questão um pouco das reformas. Passa a seguinte, Ana, por favor. Tá. As consequências aqui, os efeitos, eu vou falar muito rapidamente e vou tratar mais os temas que eu não abordei até agora. Primeiro, eu já falei isso, né? Tem 56 milhões de brasileiros e brasileiras que estão nessa condição de querer trabalhar ou na informalidade, que é esse o tamanho. Nós temos 50% das pessoas ocupadas que não têm direitos trabalhistas. Estou falando 50% das pessoas ocupadas não têm direitos trabalhistas no Brasil. É um contingente muito grande de pessoas aí. Ou seja, de cada 2, 1 não tem todos os direitos trabalhistas segurados. Ter carteira assinada não é sinônimo de emprego de qualidade. A gente viu, tem muitas ocupações, as pessoas têm carteira assinada, mas são trabalhos muito precários, com baixos salários, condições péssimas de trabalho, jornadas alongadas. E jornadas que adoecem. Tem setores, por exemplo, como da indústria da carne, a vida útil de uma pessoa é de 11 anos trabalhando. Depois de 11 anos, em média, né, claro, tem algumas que mais tempo, outras,
elas adoecem, se tornam imprestáveis para o trabalho. Então, mas, em geral, tem carteira assinada. Então, ter carteira assinada não significa que o trabalho é de qualidade, tá? Eu acho que isso é importante. Passa adiante. Essa questão da... Pode passar adiante, que isso eu já falei da questão aí da periferia. Agora, isso eu quero falar um pouco, um tema que até agora não tinha falado ainda, outra consequência. O efeito um pouco dessa questão aqui é uma queda muito grande na sindicalização. Na minha opinião, nós estamos vivendo... Depois eu vou no segundo momento da perspectiva, eu vou voltar a esse tema de novo. Mas agora estamos no diagnóstico. Da minha perspectiva, o movimento sindical vive uma tríplice crise. Uma crise de representação, uma crise de elaboração e uma crise de mobilização. Tá? 3 crises aí simultâneas. Por que nós estamos falando tríplice crise? Essa crise se expressa nesse dado. A taxa de sindicalização, de pessoas sindicalizadas no Brasil, está caindo sistematicamente desde 2008. Tá? Desde 2008. Mais acentuadamente desde 2017, naquele ambiente da reforma trabalhista e no governo Bolsonaro, ela caiu 30% a taxa, caiu muito fortemente. Então, hoje nós temos só 9,2% das pessoas ocupadas sindicalizadas. É o índice mais baixo desde o momento que a gente mensurou a taxa de sindicalização no Brasil. Por um lado, o sindicalismo é atacado sistematicamente, a gente tem que considerar isso. Por quê? Para viabilizar uma sociedade regulada pelo mercado, né, que é isso que a reforma trabalhista, tudo isso está tentando criar, você não pode ter instituições sindicais fortes. Né, porque a relação sempre é com o indivíduo, não é com o coletivo. Então você tem que esvaziar os sindicatos. Um dos efeitos mais importantes da reforma trabalhista foi tirar o poder dos sindicatos, foi enfraquecer os sindicatos, no caso brasileiro. Mas a crise do sindicalismo é mais ampla do que a sua fragilização vem anterior da reforma trabalhista. Tá? Então, tem uma crise de representatividade. Hoje, uma parte importante da sociedade brasileira não confia nos sindicatos. Só 47% dos brasileiros, das brasileiras, confiam nos sindicatos. Tá? Ou seja, não chega a 50% do total das pessoas, da população. Tá? Então, ou seja, tem uma crise aqui forte dos sindicatos. Essa crise dos sindicatos, por um lado, tem a ver com esse projeto que eu já falei aqui, no liberalismo. Só para dar um exemplo muito concreto, vou ser rápido aqui. A pessoa, nessa coisa da concorrência que ela é submetida, ela vai para a reunião do sindicato ou vai fazer um curso de qualificação? Vai tentar estudar para poder se inserir melhor no mercado de trabalho. Todo mundo vai dizer para ela, faça o curso, procure você a sua saída individual, e não vai para a saída coletiva. Então, essa coisa do neoliberalismo, do individualismo, vai levando uma ideia de ser contra o sindicato, uma visão contra os sindicatos. E você tem um ataque sistemático. Qualquer coisa que o sindicato faz, sempre ele é colocado como vilão ou até criminalizado, dependendo da ação. Né? Agora mesmo na Argentina, esse novo presidente fez uma lei dizendo que qualquer greve, mobilização que a pessoa participar, é motivo de demissão. Né? Então, claro que o que é a força do sindicato? É a capacidade de ação do conjunto dos trabalhadores, coletiva. Não tem exatamente para suprir a força, a fraqueza individual de cada um. Tá? Então, essa questão sindical, ela existe isso. Por que eu falo que é uma tríplice crise? Eu acho que a primeira crise, os sindicatos, aí é uma crítica que eu faço, aberta, fraterna, eu sei que está transmitindo online, ele não está conseguindo fazer um discurso, elaborar uma agenda que seja capaz de conquistar os corações e mentes dessa classe trabalhadora cada vez mais heterogênea que nós estamos vivenciando hoje. Não está conseguindo fazer isso. E aqui é um desafio mesmo de reconstrução de uma nova agenda. E ele é importante, junto com outras organizações. Segundo lugar, você olha a capacidade de mobilização dos sindicatos.
as greves caíram pela metade nos últimos anos. As grandes mobilizações em massa, os sindicatos deixaram de existir já faz algum tempo. Quando tem certas mobilizações populares, é uma mobilização que tem o reforço de outros movimentos sociais. Eu vi aqui o do Sem Terra, do Sem Teto, de outros movimentos gerais e periféricos que ajudam a dar certa base de mobilização. Você pega os 1º de maio, estão muito esvaziados, faz muito tempo, mas, por exemplo, disso. Então, tem uma crise de mobilização. E a crise de representação vem pela ideia de que os sindicatos, eu vou voltar a esse tema depois nas perspectivas, para mostrar alguma saída. Os sindicatos eles estão perdendo base social. As grandes categorias que antes eram a base dos sindicatos, metalúrgicos, bancários, petroleiros, químicos, a indústria em geral, eles participam cada vez menos do total da classe trabalhadora brasileira. E hoje, onde está a grande maioria das pessoas? É vendedor, é telemarketing, é da área de segurança, a área de serviços gerais, que são atividades muito mais pulverizadas e que não têm tradição de organização coletiva. Então, nesse sentido que os sindicatos perderam essa representação também pela terceirização, que vai desmembrando certas categorias e as categorias principais vão perdendo gente e vai sendo deslocado as pessoas para outra categoria que tem menor capacidade de ação coletiva. As desigualdades sociais de raça, gênero, pode passar. As desigualdades sociais de raça, gênero e classe são muito fortes, pode passar adiante, vou passar uns dados muito rápido. Esse é o mapa, acho que não dá para enxergar aqui, só que dizendo, é a taxa de subutilização, quem é subutilizado, considerado pelos dados do IBGE. Quem está desempregado, quem está desalentado, aqui, e quem trabalha num bico, e trabalha horas suficiente e está procurando outro emprego. Tá? Então, são 16% no Brasil, mas o que quero chamar a atenção da desigualdade é que é regional. Você pega na região norte, no Nordeste, você vai chegar a 37%, enquanto que em Santa Catarina você chega a 6,5%. Tá? São Paulo a 10%, Paraná 10%, São Paulo 14%, está mais próximo da média. Tá? Ou seja, tem uma desigualdade regional muito grande nessa taxa de subutilização. Passa adiante. Tem uma desigualdade muito grande em relação à raça e gênero. As mulheres negras, 23% delas estão nessa condição de subutilizado, enquanto que os homens brancos, só 11%, menos a metade estão nessa condição de subutilizados. Daí as mulheres brancas a 14,8% e os homens negros 16,6%. Tá? Então, existe aqui também uma diferenciação muito forte de raça e gênero, esses dados que mostram aqui. Passa adiante, por favor. A informalidade aqui, ampliada, aquela coisa aqui, ó. Também a diferença regional é muito grande. No Maranhão, 67% das pessoas estão na informalidade, enquanto que em Santa Catarina são 38%, Paraná e São Paulo 42%. Tá? Passa adiante. Só. Por isso, aqui, se você pegar de novo por gênero e raça, aqui você vai ter só uma pequena diferença aqui em relação a aqueles gráficos anteriores. Você vai ver da raça branca, aqui vai ter a informalidade menor do que a raça negra, 46% e 52%, a diferença não é tão grande. Mas entre homens e mulheres, aqui a informalidade é maior entre os homens do que entre as mulheres. Tá? Andado. Por que essa informalidade é maior entre os homens e as mulheres? Aqui por uma razão muito simples no caso brasileiro. As mulheres têm passado mais nos concursos públicos. Pega a educação, pega setores que empregam fortemente mulheres, mesmo o setor público em geral, e alguns setores que eram carreira tipicamente masculina, mas hoje cada vez estão sendo ocupados mais por mulheres, por exemplo, magistrados, magistradas. Está crescendo muito o número de mulheres que estão na magistratura. Outras ocupações que eram eminentemente masculinas e agora estão se tornando mais femininas. Então, por isso que a taxa de informalidade entre os homens é maior do que entre as mulheres. É o setor público que desequilibra em favor das mulheres aqui, que são um pouco mais formalizadas do que os homens. Tá?
O salário médio aqui também tem uma diferença super imensa. Aqui, enquanto que em São Paulo o salário médio é 2.800, no Maranhão é 1.700, em Brasília é quase 4.000, no Rio Grande do Sul é 2.500 e na Paraíba é 1.695, Ceará 1.625. Então, ó, a diferença aqui dos salários é baixo em geral e é muito grande também regionalmente. Passa adiante, por favor. Aqui pegamos um dado aqui, ó. Novamente, ó, a diferença entre... Aqui só pegamos o estado, Paraíba. A diferença só Paraíba aqui, né? Mas isso é nacional também. Enquanto que o salário médio dos homens brancos é R$ 2.500, o salário médio das mulheres negras é R$ 1.300, né? Quase a metade. Aqui a diferença aqui de rendimento entre os salários. As mulheres brancas ganham mais do que os homens negros, né? 1.900 por 1.400. Também mostra claramente essa diferenciação aqui de raça e gênero para mostrar a questão da desigualdade social existente. Pode ir para frente já, tem que ser mais rápido. A outra questão ainda no diagnóstico, acho que é o último aspecto aqui que quero analisar, para depois entrar na questão das proposições, aqui é a questão da saúde do trabalhador. O que é o modelo de gestão aqui? Tem um Dunker aqui, que até foi professor dessa casa, mas depois agora está na USP, que mostra o seguinte aí. Hoje, se exige cada vez mais das pessoas. Elas nunca podem estar contentes da situação que elas conquistaram, sempre buscar algo a mais. Se você trabalha numa empresa, você consegue atingir certo nível de produção, a empresa vai desafiar para você aumentar ainda mais isso. Vai sempre desafiar você a aumentar mais. O que é a conclusão dele? O ganho de produtividade, ou seja, a capacidade de produção de bens e serviços, é dado a partir de criar situações de sofrimento nas pessoas. O que na sociologia também chama-se gerenciamento por estresse. Você vai pressionando. E diz que o ser humano é mais produtivo se ele está pressionado, se ele está vulnerável. Né? Só que aí você está numa linha tênue, no fio da navalha, porque quando você está pressionado, o adoecimento também está muito mais presente. Tanto que nós somos a sociedade brasileira, nós somos uma sociedade que tem altíssimo índice de pessoas estressadas, angustiadas, pessoas depressivas. Isso tem a ver com essas frustrações que vão sendo geradas nas pessoas por exigências delas sempre produzir mais, sempre responder mais, ou sempre estar num certo nível de concorrência, isso numa situação, obviamente, sempre desfavorável nessa concorrência. Isso vai gerando uma pressão sobre os indivíduos que levam ao processo de adoecimento psíquico e físico. As doenças do trabalho do século XXI são psíquicas, né? E é comum entre nós aqui a gente perceber, quem é mais velho percebe isso, né? Falar, não é um problema só de diagnóstico, mas é muito mais comum você ver pessoas estressadas, pessoas depressivas, né? Pessoas angustiadas, pessoas tomando remédios, do que era no passado. Porque elas estão submetidas a uma sociedade que um outro filósofo sul-coreano chamava sociedade do cansaço, né, em que, vamos chamar, a exploração é transferida de fora para dentro do indivíduo. Você coloca para o indivíduo que ele tem que ser autoexplorado, ele tem que sempre dar mais. Então, essa é uma sociedade do adoecimento. É uma sociedade de adoecimento. E acho que essa é uma questão central para a gente perceber como é o diagnóstico desse mundo do trabalho. Passa adiante, vamos para a segunda parte. Passa adiante. Vamos para a segunda parte aqui para a questão dos desafios e perspectivas aqui do trabalho. Tá? Aqui são ideias que eu só quero desenvolver isso. A primeira ideia que eu quero desenvolver com vocês é possível pensar uma sociedade de criar emprego de qualidade? Eu vou dizer que sim, é possível. Mas ela tem que ter uma mudança política muito grande. Uma sociedade que precisa disso. Já foi possível em alguns países da história? Foi. Logo depois da segunda Revolução Industrial, que se teve ganhos tecnológicos muito fortes, como é que se resolveu o problema do emprego? Teve 4 medidas que foram feitas, e todas fora da economia. Não, todas, mas articuladas com a economia. 4 medidas que foram feitas. Quais foram as 4 medidas? Redução substantiva da jornada de trabalho. As pessoas trabalhavam, em média, 2.900 horas, depois de 70 anos, trabalhavam em média 1.500, 1.600, 1.700 horas ano. Metade reduziu a quantidade de horas.
Segundo lugar, você, num certo período, que é conhecido na sociologia como Fordismo, se possibilitou que os trabalhadores tivessem acesso aos bens de consumo produzidos pelas mudanças tecnológicas. Ou seja, aumentou o poder de compra, aumentou salários. E isso você também gerou consumo e gerou uma série de outras atividades que até então não existiam. Porque o trabalhador também começou a poder tirar férias, começou a poder viajar, começou a poder ir no cinema, né, fazer alguma atividade cultural, sair. Obviamente, isso gera um emprego em outros setores. Terceiro lugar, você retirou as crianças do trabalho, progressivamente. Então, dizendo, ó, criança, sua idade é para estudar e não trabalhar, né? E quarto lugar, que criou emprego para valer, eu já falei anteriormente, quando houve uma decisão política das sociedades, vamos fazer um sistema de educação, um sistema de saúde, um sistema de bem-estar para o conjunto das pessoas. Aí que se empregou gente. O que estou dizendo hoje? Que você precisa ter, não é a mesma solução do passado, porque não é possível se reproduzir. Mas você precisa ter hoje, de novo, uma nova solução mais drástica de querer incorporar as pessoas e criar uma série de ocupações de qualidade na sociedade. Não é uma coisa simples, mas ela precisa ser feita, na minha opinião. Tá? Porque aqui esse slide diz o seguinte, na nossa sociedade brasileira, você tem 4 tipos de ocupações que se gera. Tem a ocupação capitalista, que é voltado para o lucro, para a produção de mais valor, tal, que é da grande empresa. Tem a ocupação das estratégias de sobrevivência, de renda, que as pessoas não estão criando lucro, mas elas estão obtendo a renda para sobreviver. O camelô, tudo bem, ele está dentro do circuito capitalista, mas ele não está criando renda para sobreviver, ele não está criando lucro, ele está criando renda para ele sobreviver. O terceiro é o emprego público, nas estatais e administração direta, e a quarta, a ideia das ocupações sociais, que já existem, muitas delas, mas talvez isso possa ser potencializados. Então, se olhar como é que se resolve o problema do emprego, você tem que afetar esses 4 setores. No emprego capitalista, o capitalista só vai empregar se ele tiver lucro com o trabalho da pessoa. Ele não vai empregar se ele não tiver lucro. Não adianta você reduzir, por isso que a reforma trabalhista não dá certo. Não adianta você reduzir 10% o custo da força de trabalho. Porque o empregador não vai se lixar para isso. Ele vai contratar alguém se esse cara produzir coisas que vai dar lucro para ele. Só assim ele vai contratar. Essa que é a lógica. Se não tiver lucro em cima do trabalho do outro, ele não vai contratar. Mas o que você pode fazer? Se tiver menos gente disponível, ele vai ter que pagar mais para contratar essas pessoas. Se não tiver tanta gente sobrando, ele vai ter que pagar mais, ele vai ter que pagar direitos, dar um poder de barganha maior para quem precisa vender sua força de trabalho para sobreviver. Tá? Então, essa é a primeira... obtenção de renda, você pode estimular. Eu acho que você tem uma série de coisas que eu vou falar isso que dá para estimular. Setor público, eu acho que é fundamental. Você vai ter que ampliar alguns tipos de serviço. E ocupações sociais, vamos desenvolver um pouco mais. Passa o seguinte, Ana. Então, nessa questão das ocupações sociais, o que são ocupações sociais? São ocupações voltadas para atender às necessidades das pessoas na sociedade. Tá? Isso que a gente considera ocupações sociais, para atender a necessidade das pessoas. Porque a lógica hoje, eu falei do capitalista, é isso, ele vai empregar alguém se alguém produzir de valor que não só paga o salário dele, mas dá retorno para o capitalista. Essa é a lógica, não é um julgamento moral. É essa a lógica do capitalismo. Tá? E para resolver esses problemas sociais, aqui nós temos muitas possibilidades. Muitas possibilidades. A pandemia mostrou para a gente, aqui até alguns falavam nessa coisa do fim do trabalho, mas ele mostrou para a gente como a gente depende dos outros. Até se bateu palma para os profissionais da saúde, eu acho ótimo, tem que valorizar esses profissionais. Mas só que na saúde só tem uma carreira que é mais valorizada, que é o médico. Os outros profissionais da saúde não são tão valorizados como o médico, tem uma diferença abismal. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento, é 2020 esse dado, não é de agora. Enquanto que uma enfermeira, ensino médio, ganhava, em média no Brasil, R$ 1.700 e poucos reais, o médico
ganhava, em média, mais de 15 mil reais, 17 mil reais. Ou seja, ganhava 10 vezes mais do que uma enfermeira. O rendimento médio. Aqui. Tudo bem, tem que valorizar essas ocupações. Estou falando... então, a pandemia mostrou que tem necessidade disso. A sociedade está envelhecendo, foi no canto dos cuidados. Os cuidados vai ter que ser um setor que vai empregar a gente. Tem que ter gente qualificada. Todos nós estamos envelhecendo. Todos nós vamos precisar de cuidado. Só não vai precisar de cuidado quem morre antes. Senão todo ser humano vai precisar de cuidado. Não tem jeito. Tem que organizar essa atividade. Você tem mudança do perfil demográfico. Como é que você organiza essa atividade? De novo, tem que pensar isso. Ou seja, uma lógica de pensar em torno das pessoas, de resolver os problemas sociais. E, de preferência, desenvolver uma série de atividades que não sejam mercantilizadas. A saúde, os cuidados. Aqui você tem, em São Paulo, que chama Hotel Dia, que é a família deixa o idoso, mas paga 4 mil reais, 5 mil reais por mês para deixar durante o dia, para ter uma casa de cuidar. Obviamente, isso quem que pode fazer pagar? Só quem tem muita grana, né? Você pega uma casa de repouso mais sofisticada, é 15 mil reais por mês. Como é que quem pode pagar 15 mil reais para ter todos os cuidados aí? Não tem, né? É muito caro. Então, você tem que ter para as pessoas em geral um sistema de saúde para atender. Isso é um problema. As famílias estão se tornando cada vez mais menos numerosas, são monoparentais. Então, você tem cada vez menos gente na família para poder cuidar dos outros. Então, você vai ter que ter um serviço para cuidar. Então, ou seja, você tem que ter uma lógica de pensar em como resolver os problemas sociais concretos das pessoas. E aqui tem uma infinidade de coisas. Tem uma experiência no Rio Grande do Norte lá, ligada à igreja, que é muito legal, de se criar um centro comunitário, uma série de serviços para a comunidade local. Desde funeral, curso de profissionalização, ensinar as pessoas a se alimentar melhor, fazer uma série de coisas. Você pode abrir uma série de possibilidades aqui, nas periferias, criar uma série de centros de referência para você criar uma série de atividades e que isso vai ser extremamente útil para a sociedade. Você tem que pensar, nesse sentido que a gente está falando em ocupações sociais, criar atividades que vão atender a necessidade das pessoas, concretamente na sociedade. Oi? Tá, tem mais 10 minutos, então vou ter que ser mais rápido. Tá, então, esse é o primeiro problema. O segundo, se não são atividades voltadas para o lucro, é isso. Em segundo lugar, nós temos que ter uma transição ecológica. Aqui, não tem jeito. Eu falei aqui o exemplo, ia até citar para frente, mas aqui, vou já falar. Tem um projeto que eu estava vendo aqui do sistema Cantareiras, que é o sistema que abastece aqui aqui São Paulo de águas. Tem um problema que não segura mais a água, porque o solo ali é tudo grama, pasto, não sei o quê, a água escorre e vai embora. Então enche na hora, mas depois vazia. A água, para preservar o sistema, o solo tem que ficar umedecido. Então, o que você pode fazer nisso? Ali vai se exigir plantar 38 milhões de árvores. Você pode produzir uma cooperativa de café alternativo, porque a café tem espaço, para o solo absorver a água da chuva. Não escorre, porque ela fica. Ou plantas da Mata Atlântica, que é a região da Mata Atlântica. Então, você vai ter que pensar isso. Eu vi esses dias o João Pedro Stede falando o seguinte, nós temos que começar no Brasil replantando 50 milhões de árvores. Tem que recuperar as macas ciliares, tem um monte de rios poluídos. Então, você colocar brigadistas, ou agentes, ou formas coletivas de resolver os problemas, ou até várias dessas questões ambientais pode se resolver com iniciativas com proprietários rurais, criando agricultura orgânica, criando produção alternativa, com selo, que eu acho que isso é uma coisa que está bem-vinda, mas tem que fazer isso. A gente tem que mapear que tipo de emprego gera. Obviamente, isso vai exigir um outro modelo de desenvolvimento. Tá? A terceira questão fundamental para a criação de pós-trabalho.
não tem futuro se não investir em tecnologia, se não investir em ciência, nesse sentido. E aí, boa parte dos investimentos em ciência e pesquisa pode não dar retorno no curto prazo, mas é fundamental dar o retorno no longo prazo. Então, essa é uma questão fundamental. O que é importante para a soberania nacional? O Brasil é um país que tem uma biodiversidade extremamente privilegiada. Por que essa biodiversidade não ser o foco para a criação de uma série de tipos de ocupações? Por que não aproveitar os potenciais que cada bioma tem para poder você desenvolver isso? Eu vi aqui estudos mostrando, por exemplo, a palma, Nordeste, uma série de potencialidades tecnológicas de como aquilo poder gerar valor e criar uma situação de vida mais sustentável do ponto de vista ambiental. Então, essa é uma questão absolutamente estratégica. Só para mostrar uma coisa estratégica, o agronegócio, se tanto vangloria da sua competitividade, mas a competitividade nossa só existe porque existiu uma Embrapa, que desenvolveu uma pesquisa que adaptou, né, a plantação essa plantação que era feita nos países países com clima temperado, para países tropicais, para o cerrado, para as diferentes regiões do país. Sem a Embrapa não existiria esse agronegócio. Então os caras acham que eles são os bons, mas foi o Estado que desenvolveu a tecnologia. A cana, na alternativa aqui, se não fosse o Estado produzir toda essa tecnologia da produção da cana, essa questão aqui não teria nenhuma importância hoje, do ponto de vista econômico. Então, é fundamental investir nessas questões estratégicas. E a outra questão, acho que a gente tem que estimular atividades que realizam as pessoas. Estou vendo aqui vocês cantando, aqui. Por que não criar, né, até foi feito os pontos de cultura, acho que já ajudaram isso, por que não criar uma série de alternativas aqui dessa juventude criativa, poder ter espaço para desenvolver a sua arte, já que não consegue se inserir no mercado de trabalho. E ao poder se desenvolver a sua arte, pode se tornar uma alternativa de sobrevivência, de renda permanente. Por que não dá a criar isso de uma forma maciça, para todas as pessoas poderem se manifestar e tudo? Numa sociedade que não tem oportunidade de trabalho. E aí sim são atividades que vão chamar, que as pessoas vão se identificar, vão se dedicar, porque aquilo faz sentido para a vida delas. Né? Tá? Passa o seguinte, Ana. Aqui, ao mesmo tempo que você cria isso, obviamente tem a lógica do desenvolvimento, você tem uma série de coisas que você precisa valorizar porque já está em curso na nossa sociedade e que a gente teria que potencializar. A economia solidária, né? A economia com Francisco e Clara, aqui, a economia solidária, a agroecologia, são todas questões que já estão em curso, tem muitas experiências, mas para essas experiências dar certo, elas precisam ter assistência técnica, precisam ter qualificação dos seus quadros, precisa ter subsídios claramente garantidos para esse negócio se tornar sustentável, precisa ter tecnologia incorporada, então o Estado não tem que ser produzir em Embrapa, produzir só para o agronegócio, tem que produzir para essas produções alternativas também. Aqui eu acho que esse é um campo que já existe, que pode ser extremamente potencializado. Mas ela não resolve o problema por si sozinha. Não adianta achar que só por economia solidária que a gente vai resolver todos os problemas do mercado de trabalho. A gente não será capaz de criar pós-trabalho. Por isso que tem que ter todas aquelas outras medidas colocadas isso junto. Por que não subsidiar populações tradicionais, né, a poder sobreviver da sua cultura e dar uma condição de vida mais digna a ela? Eu só cito um caso aqui que me marcou muito, que eu vi agora no antropólogo, o pessoal trabalha com indígenas aqui no interior de São Paulo. Os indígenas estão trabalhando como assalariados na colheita da laranja. Tá? Na colheita da laranja. Mas para eles poderem ser assalariados, as empresas exigiram que eles eliminassem as suas plantações de laranja cabocla, né, tradicional, porque elas podiam envenenar as culturas da laranja. Então, ou seja, é uma distorção absurda. Né? Eles são obrigados a cortar seus pés de laranja tradicionais para poder ter emprego. Por que você não dá estímulo para poder exatamente desenvolver a sua própria cultura, a sua própria forma de alimentação, dando condições de vida digna que não necessite
essa população indígena se colocar como assalariado, que não faz nem sentido numa sociedade como a nossa. Não faz nenhum sentido com uma sociedade como a nossa. Então, para mostrar da importância da gente fortalecer, estou falando aqui os pescadores artesanais, os quilombolas, os ribeirinhos, todas essas populações, vamos chamar mais tradicionais, originárias, que poderiam desenvolver aquilo que as quebradeiras de coco e tal, desenvolver as suas atividades e tendo subsídio exatamente para poder ter uma vida digna, né, e não submeter essa lógica pura do mercado. E um programa especial de inserção da juventude, eu acho que é fundamental. Eu tenho a tese seguinte, que eu acho que teria que criar 2 programas aqui para a coisa da juventude, aqui no curto prazo. Uma, recuperar a ideia de dar um estágio remunerado, com bolsa, para todos os estudantes que estão se formando, para atuar nas comunidades, né, atuar nas comunidades, tipo que foi o Projeto Rondão, vai lá cuidar das pessoas, quem era da saúde, vai lá, a pessoa que é da economia, ajudar as pessoas a organizar suas atividades, fazer educação financeira, quem é da área do urbanismo, ajudar lá, urbanizar, criar condições para ter uma vida melhor lá, quem é da área do direito, ir lá nas comunidades, ver quem regularizar situações, fazer com que todas as pessoas tenham acesso a esse mundo de direitos. Ou seja, criar um programa de 2 anos que todos esses jovens que estão em escola técnica, nas universidades, possam ter uma atividade, e uma atividade que tenha a ver com aquilo que se formaram. Né? Aquilo que se formaram. Tá? Eu acho que essa é uma questão para tirar a gente do mercado de trabalho. E é uma forma de atender as comunidades, de ter projetos de desenvolvimento das comunidades locais. Eu acho que essa é uma questão fundamental para essa questão da juventude. E a outra é subsidiar essa juventude para poder, de fato, estudar e ter as mesmas condições de estudo que as famílias mais ricas, né, têm, e aí, com isso, poder ter um outro nível de qualificação. Tá? As novas tecnologias, já falei. A única coisa que eu vou colocar aqui, que eu acho que é um tema importante, é a questão da redução da jornada de trabalho. Ela é fundamental, nós temos que ter uma perspectiva em que as pessoas possam viver todas as dimensões da vida e não ser a vida só ser trabalho. E, para isso, tem que recolocar a questão da jornada de trabalho. Pós-pandemia, até parecia que esse tema ia voltar à tona, com a ideia da jornada de 4 dias por semana, acho que vocês viram falar. Mas essa ideia não foi para frente. Ela ficou localizada em alguns setores que facilitou isso. E essa ideia não está colocada. Pelo contrário, ontem uma pessoa me escreveu lá da indústria de carne de Santa Catarina, dizendo aqui, o dado, né, para atingir as metas de produção, aumentar a jornada de trabalho. Aumentar a jornada. Os metalúrgicos lá também, em Campinas, me falaram o seguinte, uma pressão das empresas para aumentar a jornada de trabalho. Pelo contrário, hoje, mais do que nunca, por todos os avanços tecnológicos, se poderia reduzir a jornada de trabalho. E reduzir a jornada de trabalho significa também reorganizar a própria sociedade. O que é o tempo livre? Como é que se ocupa o tempo livre? Para as pessoas não ficar também só no joguinho do computador, só não ficar no shopping center e ficar... Não, tem que dar outros tipos de atividades. Tem que criar outras atividades que ocupam a vida das pessoas, que façam sentido do ponto de vista cultural. E, para isso, você vai ter que criar empregos. E você tem uma série de possibilidades para criar empregos aqui. Passa adiante, só 2 minutos eu termino. A proteção social, a ideia básica aqui, que a gente precisaria criar a ideia de que todos têm que ter direitos, independente da forma que elas estão ocupadas dentro do mercado, dentro do trabalho. Os direitos trabalhistas são universal. Todos têm que ter direito a férias, todos têm que ter direitos... tem direito à aposentadoria, todo tem que ter direitos a um descanso não remunerado, e aqui é fundamental a questão da política de valorização do salário mínimo. Eu falei a renda básica, já falei, tá? Que acho que isso é uma coisa importante que foi feita agora esse ano. A outra questão, no trabalho e periferia, eu acho que aqui é uma questão que a gente tem que retomar com força, viu? Nós todos aqui que vemos desses movimentos, de como a gente reconquista um pouco o espaço do trabalho na periferia em torno da questão do trabalho. E aqui, a história do sindicalismo e a história de quem quer transformar a sociedade, a história de construir solidariedades. E aí, como é que a gente cria solidariedades em cada um dos ambientes que a gente está inseridos? Eu acho que essa é uma questão fundamental.
né, para a gente poder ter espaços de vivências, mas que sejam contravalores daquilo que é predominante dentro da sociedade. Passa adiante ano, em função do tempo não dá para aprofundar. A questão da transição ecológica justa e popular, já coloquei, eu acho que pode ir para frente, por favor. O combate a todas as formas de desigualdade, obviamente que tem que respeitar, reconhecer que existem diversidades, né, as pessoas não são todas iguais, elas têm rostos diferentes, mas não dá mais para a gente tolerar uma sociedade onde que esteja presente a discriminação e o grau de desigualdade que nós estamos assistindo hoje. Tá? E, para isso, é preciso também mudar essa questão de ter empregos de qualidade na sociedade. A questão não tem mudança social sem organização coletiva, e, por isso, é fundamental reinventar nossas formas de organização. A minha tese é que os sindicatos do século XX não são uma estrutura capaz de enfrentar essas mudanças no mundo do trabalho. Os sindicatos têm que ser reinventados, talvez mais por base geográfica, mais classistas e menos por setor econômico. Os setores econômicos não estão tão organizados como eram no passado. Tá? Então, acho que essa é uma questão fundamental. A saúde, eu acho que é um ponto fundamental para a gente poder exatamente se contrapor o que essa lógica desse modelo de adoecimento, de sofrimento, que a lógica da organização do trabalho foi criada. Por isso que lá o exemplo do coraçãozinho. E, por último, Boff, num livro sobre redução do jornada de trabalho que a gente organizou, ele usou o termo da conviabilidade, ou seja, a necessidade do ser humano estar vivendo de forma integrada com a natureza e não destrutiva da natureza, e essa é uma forma também de você criar uma série de ocupações. Obviamente que isso exige uma revisão de todo o modelo de desenvolvimento, dos valores presentes na sociedade, né, de recuperar a solidariedade e, por último, termino com isso. Se a gente quiser pensar uma sociedade diferente que a gente tem hoje, a gente tem que recolocar, ser capaz de recolocar a ideia de que, se não organizar a forma de produção de bens, que significa e a forma de atendimento na necessidade das pessoas, na sociedade, se não organizar isso, né, a gente não vai ter uma outra sociedade. E, para organizar isso, a gente tem que voltar a discutir que isso se faz por meio do trabalho, porque as pessoas não têm como viver individualmente sem depender dos outros. Então, portanto, o trabalho é algo absolutamente central para a gente pensar uma agenda de mudança da realidade brasileira, como foi os cantos que nós entoamos aqui coletivamente aqui na nossa celebraçãozinha inicial. E muito obrigado, eu estou aberto aí